Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre as várias trocas de técnico do Cruzeiro e quanto isso já custou aos cofres da Raposa. Marcelo Moreno, que encerrou assim a sua seca de gols, marcando no duelo contra a Argentina ontem. Será que Léo e Ariel Cabral ainda têm chances de ir para o Goiás? Além do interesse do Palmeiras na contratação do zagueiro Kaká. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O Cruzeiro vive uma ciranda de técnicos que parece não tem fim. E o último foi Ney Franco, demitido nesse último domingo, e já nessa terça-feira foi definido que Humberto Louser será assim o novo comandante da Raposa. E o Cruzeiro viveu tempos muito bons com o Mano Menezes, que era muito criticado pela torcida por ser muito retranqueiro e tudo mais, mas era bastante efetivo. Tanto é que ficou 3 anos no cargo, algo muito raro no futebol brasileiro, vencendo 2 Copas do Brasil e 2 campeonatos mineiros. E foi justamente quando ele saiu, lá no dia 8 de agosto de 2019, que deu início às passagens curtas de treinadores pela Toca da Raposa. Entre Mano Menezes e Ney Franco, trabalharam no Cruzeiro Rogério Ceni, Abel Braga, Adilson Batista e Enderson Moreira. E a passagem mais duradoura foi justamente de Enderson Moreira, que ficou no cargo por quase 6 meses, mas levando em consideração que em 4 meses a competição estava pausada em número de jogos. Quem esteve por mais tempo foi Adilson Batista, com 15 partidas entre o fim de novembro do ano passado e março desse ano. E as mudanças, além de prejudicarem o andamento dos trabalhos em campo, também atrapalharam demais os cofres da Raposa. Considerando essas rescisões feitas com 6 técnicos, o Cruzeiro teve um prejuízo de 9,5 milhões de reais. E a mais cara é a de Mano Menezes, que cobra cerca de 5 milhões de reais na justiça. E Ney Franco, que já teve um contrato com uma multa rescisória de 170 mil, justamente já visando essa possível rescisão. Mas enfim, e são justamente essas finanças que causam maior preocupação e problema dentro do clube, com uma dívida que já aproxima na casa dos 1 bilhão de reais. Mas enfim, vamos ver o que será do Cruzeiro nos próximos anos, e espero eu que com esse novo treinador possamos assim dar um fim nessa interrupção de trabalho e seguir assim rumo à Série A e tempos mais gloriosos que já estamos sentindo falta. Temos que falar também sobre Marcelo Moreno, onde o atacante boliviano está em muita má fase aqui no Cruzeiro, tanto que não apareceu no time titular da Raposa nesses últimos 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi convocado para a seleção da Bolívia para as eliminatórias contra o Brasil e a Argentina, e sem balanço para a Raposa desde o dia 7 de setembro, justamente no empate por 1 a 1 contra o CRB. O centroavante finalmente marcou em uma partida considerada ainda mais difícil do que os jogos da segunda divisão, justamente contra a Argentina de Messi, na segunda rodada que aconteceu ontem no estádio Hernando Siles em La Paz, na Bolívia. Mas enfim, esse jogo que ainda a Bolívia perdeu com um gol de virada nos minutos finais, mas que sem dúvidas, como eu havia dito antes, seria até interessante ele marcar algum gol, pelo menos assim, na seleção, para que ele possa se motivar e até mesmo voltar aos bons momentos do atacante pelo Cruzeiro, que sem dúvida, se for parar para pensar, é o melhor atacante isolado dessa Série B, mas que não tem marcado muitos gols nos últimos anos. E não é à toa que pelo Cruzeiro, até que já jogou muitos jogos, sendo 16 partidas e 2 gols marcados. E o mais engraçado disso tudo é que até mesmo lá no futebol chinês, quando ele estava lesionado no ano passado, onde jogou bem menos jogos, sendo 12, marcou 7 gols. Ou seja, o espírito de goleador ainda está nele, mas com essa diretoria e mudança de técnico todo mês, é difícil um jogador manter o seu alto nível de futebol dentro da Toca da Raposa. E vocês, após esse gol aí, acham que ele deveria ser o titular, ou seria assim melhor apostar em Sassá, ou até mesmo em Zé Eduardo? Deixa aqui nos comentários. Outro assunto importante é o interesse do Palmeiras no zagueiro Kaká, onde
nessa segunda-feira foi postado mais uma matéria da ESPN falando sobre esse caso, que após vender Vitor Hugo para o futebol da Turquia e ainda o Palmeiras perdeu Gustavo Gomes, que está convocado para a seleção paraguaia, o Palmeiras voltou a observar o mercado brasileiro e tentará novamente a contratação do zagueiro Kaká. E de acordo com a ESPN.com, apurou que a diretoria entrou em contato com representantes do atleta, mas ainda não conversou com a Raposa a respeito dessa possível negociação. Porém, o Palmeiras ainda pensa em como iniciar uma negociação com o Cruzeiro para ter o zagueiro, onde o clube paulista analisa uma possibilidade de empréstimo e até mesmo a compra do defensor. E nesse momento, de acordo com algumas fontes ligadas ao Palmeiras, não há uma negociação em andamento ou algo do tipo, e uma vez que o clube estuda como ter uma movimentação financeira para contar com o atleta. E bom, de acordo com o site Transfermarkt, o zagueiro é avaliado em cerca de 1.800.000 euros e apenas 11.700.000 reais. Mas bom, até mesmo o CSKA Moscou da Rússia ofereceu lá em março uma proposta na casa dos 19 milhões e também o Atlético Paranaense em maio com uma proposta de 12 milhões de reais e o Cruzeiro recusou sem dar muita ideia para essas propostas, enfim. E realmente, o Palmeiras está de olho em um jogador para a defesa do clube. Além disso, até foi especulado de que o clube não iria atrás de um outro zagueiro e iria aproveitar assim os da base, mas realmente, até mesmo porque o Cruzeiro está precisando de um valor em caixa, sem dúvidas vai vender Kaká por metade do seu preço e olha lá. Ah, e vale lembrar também que a negociação pelo empréstimo de Ivan Angulo não tem nada a ver, não tem essa possível negociação envolvendo o Kaká. E bom, nessa temporada pelo Cruzeiro, o defensor já atuou em 24 jogos e marcou 2 gols. Mas vale lembrar que nos últimos jogos com Ney Franco ele vinha sendo o reserva da posição, justamente porque Manuel vive uma excelente fase e Ramon também estava fazendo uma excelente dupla. E ao menos na minha opinião, seria interessante o Cruzeiro vendê-lo, mas cedê-lo ao Palmeiras somente ao término dessa temporada, que sem dúvidas 25 milhões a 30 entrando na conta da Raposa seria extremamente importante para esse momento, apesar de eu não ser muito a favor de uma venda, porque sem dúvidas Kaká tem tudo para ser um dos grandes ídolos e até mesmo ser vendido por um valor muito maior do que estão pedindo agora, mas enfim. E vocês acham que a Raposa deveria vender Kaká? Deixe aqui nos comentários. E bom, por fim, temos que atualizar sobre as propostas por Léo e Ariel Cabral, onde de acordo com o Super Sports, o Goiás demonstrou interesse em ambos os jogadores da Raposa nesse último final de semana. E bom, o zagueiro Léo, que tem 32 anos, já afirmou no mesmo dia que não tem interesse de sair da toca da Raposa e quer continuar assim no projeto de reconstrução. Ele que vem sendo muito criticado pela torcida e também, assim como o Kaká, que eram os dois titulares, vem sendo o reserva na posição. Mas mesmo assim, tem tido uma sequência boa de jogos e foram 21 até aqui e um gol marcado. E também segue recuperando-se de uma lesão, mas deverá voltar no máximo até final desse mês. Já Ariel Cabral, depois daquele dia lá não tivemos nenhuma informação sobre esse caso. E até agora, o Goiás não anunciou ele de forma oficial, até mesmo alguma fonte ligada ao clube se pronunciou sobre isso. E realmente, até na próxima semana isso já será definido, já que Ariel Cabral não viajou com a delegação para Atibaia em São Paulo e deverá sim ter um aval do novo técnico para saber se ele irá continuar aqui pela Toca da Raposa ou não. E é engraçado que eu estava lendo aqui essa semana e o Cruzeiro fez o maior esforço para manter Ariel Cabral no time, onde, vale lembrar, ele ficou 45 dias na Argentina procurando um novo clube, mas acabou voltando para o Cruzeiro e ainda está recebendo um valor acima do teto salarial, sendo até aqui 12 jogos na atual temporada e nenhum gol marcado ou assistência. E realmente acho que seria bom liberar o argentino para ao menos diminuir esse valor na receita salarial. E vocês, acham que o Cruzeiro deveria liberar os dois assim para o Goiás ou seria melhor mantê-los para o restante dessa temporada? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.